Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei. Estamos iniciando mais um programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. Hoje vamos conversar sobre a vida em sociedade, que cada vez é mais intensa, pois deixamos a zona rural e estamos vivendo em cidades, algumas com milhões de pessoas, o que implica em vários problemas e conflitos. Quanto mais próximos, maior a dificuldade de convivência, especialmente porque ainda somos egoístas e queremos ter razão em tudo. O Espiritismo, com certeza, nos oferece ensinamentos que nos ajudam a viver melhor em coletividade. Então, Karina, estou aqui lembrando da conhecida história dos porcos-espinhos, que enfrentaram um inverno rigoroso e se esconderam numa caverna, mas ficaram tão juntos que se feriram com os próprios espinhos e deixaram a caverna. No entanto, o frio era intenso e tiveram que voltar para não morrer. Então, conseguiram se acomodar numa distância em que conseguiam se aquecer com o calor do outro, mas não se feriam com os espinhos. Eu acho que essa história, Karina, nos traz uma boa lição, a de que precisamos conviver para a nossa sobrevivência, mas guardando uma distância de respeito ao próximo, para que não haja conflitos e feridas. Aliás, Kardec trata sobre isso na terceira parte de O Livro dos Espíritos, estudando as leis morais, e uma delas é justamente a lei de sociedade. Exatamente, Donizete, é o capítulo 7 do Livro dos Espíritos. E logo de início, os espíritos superiores disseram a Kardec que a vida social está na natureza, que Deus nos fez para vivermos em sociedade, o que se pode deduzir das faculdades que ele nos concedeu justamente para uma vida de relação, como a possibilidade de usarmos a palavra com a qual podemos nos comunicar com o semelhante. Os espíritos também disseram que todos devemos concorrer para o progresso, nos ajudando uns aos outros, e que por isso o isolamento é contrário à lei natural. Kardec comentou sobre isso, afirmando que ninguém possui as faculdades completas e que é pela união social que podemos garantir o nosso bem-estar e progredir. Precisamos uns dos outros para satisfazer as nossas necessidades, não é, Donizete? Acho, Karina, que isso nos parece bastante claro hoje em dia, pois praticamente quase tudo que usamos ou desfrutamos não é por esforço ou trabalho nosso. Basta nós pensarmos que a maioria não faz as roupas e calçados que usa, não planta o alimento que come. A vida social é tão necessária à nossa sobrevivência como ao nosso progresso intelectual e moral. Por isso, os espíritos afirmam que é egoísmo da nossa parte vivermos isolados. Quem se isola para fugir do contato com o mundo, achando que as pessoas causam só problemas, não é útil a ninguém e só revela não compreender a lei de Deus. De fato, meus amigos, por mais difícil que nos pareça viver em sociedade, é justamente na vida coletiva que temos condições de desenvolver a nossa inteligência, pois somos obrigados a pensar, a ter ideias que nos ajudem a resolver os problemas. Além disso, os mais inteligentes podem ensinar os mais ignorantes. É assim que a sociedade progride, promovendo o maior bem-estar para todos. Existe aí um acúmulo de conhecimento que a todos aproveita. Hoje, graças à internet, podemos aprender a fazer muitas coisas, sem a necessidade de frequentarmos uma escola ou de fazermos diversas experiências por nós mesmos, pois outras pessoas já fizeram isso e nos oferecem o seu conhecimento. Tudo isso facilita muito a nossa vida. Então, os espíritos fazem uma ressalva relacionada ao isolamento. O que é contrário à lei divina é o isolamento por egoísmo. Mas esse isolamento pode ser meritório no caso das pessoas que dedicam mais tempo ao trabalho solitário de pesquisa ou
de descobertas que possam auxiliar a sociedade de alguma maneira, como cientistas e outros irmãos dedicados a cuidar da flora e da fauna. A lei de sociedade está intimamente ligada à lei do trabalho. Jesus disse que Deus trabalha sempre e que ele também trabalha. Portanto, todos nós devemos estar permanentemente em alguma atividade que possa ser útil ao bem coletivo, à sociedade em geral. Então, além de promover o progresso material e intelectual, a vida em sociedade é indispensável para o nosso progresso moral e espiritual. Somos espíritos imortais, tendo uma experiência evolutiva num corpo de carne, e é aqui que devemos desenvolver as nossas virtudes, eliminando as nossas tendências inferiores, nossos hábitos infelizes, adquiridos em vidas passadas. E isso só é possível na convivência com semelhantes e em estágios diferentes de evolução. Na medida em que convivemos com espíritos mais inferiores, temos a oportunidade de aprimorar as virtudes da paciência, da tolerância, da fraternidade, da caridade. E convivendo com os mais superiores, aprendemos com eles outras lições, que igualmente vão nos enriquecer. O isolamento nos embrutece, ressalta o instinto e retarda o nosso progresso, que é inevitável. Quem se isola por egoísmo certamente vai sofrer e será obrigado a retomar a vida social. Podemos perceber esse sentimento de fraternidade e solidariedade nas diversas ocorrências da vida, especialmente em grandes calamidades, como o que aconteceu com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, não foi, Donizete? É isso aí. E, nesse sentido, a família tem um papel fundamental. Os espíritos nos ensinam que os laços familiares são uma lei natural e que é na família que começamos a aprender a nos amarmos como irmãos. O lar, portanto, é uma sociedade em miniatura, no qual os espíritos se encontram ou reencontram para o aprendizado do amor. Na família, encontramos os espíritos afins que nos alegram e nos animam para a vida, mas, de outro lado, também os desafetos, com os quais precisamos nos reconciliar, exercitando as virtudes da paciência, do entendimento e do perdão. É nessa sociedade miniatura que começamos a vivenciar o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dos nossos pais ou familiares, recebemos as noções de respeito, de trabalho, de responsabilidade, que são indispensáveis à vida em comum fora do lar. E também podemos considerar que uma sociedade melhor, um mundo de mais paz, harmonia, progresso moral, só será possível na medida em que cada um fizer um esforço maior para ser também melhor, pois a sociedade é o resultado do conjunto das individualidades. Essa grande diversidade moral que vemos no nosso planeta se deve à condição dos espíritos que aqui habitam. Nosso mundo é ainda um mundo inferior, de provas e expiações, e depende de nós o seu progresso. Portanto, os pais têm mesmo uma grande responsabilidade na educação dos espíritos que reencarnam, para educá-los, orientá-los no caminho do bem, estendendo os laços familiares para toda a família universal. Nesse sentido, o ensinamento de Jesus, quando foi procurado pela sua mãe e familiares quando ensinava, e ele aproveitou para nos deixar um questionamento: quem é minha mãe, meu pai e meus irmãos? Somos, na verdade, todos irmãos, filhos do mesmo pai. Quando entendermos isso, a vida em sociedade será mais pacífica e mais feliz. O Espiritismo pode dar uma grande contribuição para uma melhor vida social, porque nos ensina sobre a nossa condição de espíritos imortais e criados por Deus. Somos, por isso, todos irmãos, uns responsáveis pelos outros, e devemos nos ajudar no progresso para a felicidade. Os espíritos falam sobre isso quando Kardec tratou da lei de progresso. Disseram que o espiritismo ajuda a combater o materialismo e mostra para a pessoa onde deve estar o seu verdadeiro interesse, que é a vida futura. Com isso, iremos compreender que podemos assegurar um futuro melhor pelas nossas ações no presente, aqui e agora.
Isso ajuda a destruir os preconceitos de seitas, de castas, de cor, ensinando-nos a grande solidariedade que deve unir a todos nós como irmãos. Muito bem, amigos ouvintes, hoje conversamos um pouco sobre a vida em sociedade, fundamentada em uma das leis morais contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde nós temos ali reflexões profundas. Nós esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo. Um beijo nos corações e até o próximo Conexão Espírita. Até, amigos. Até a próxima.